Voltando, gente. Então, parâmetros e limites dos atos processuais, tá? Então, os atos, eles dependem, e cada ato vai ser realizado dependendo de um lugar, de uma forma e de um tempo, tá? Os limites de lugar dos atos processuais estão previstos lá no 792, no 222 e no 792, parágrafo 2º do CPP, tá? Vou ler eles para vocês. Em regra, né, os atos processuais, as sessões e os atos serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro em dia e hora certos, ou previamente designados, tá? A exceção está prevista no 222 do CPP e fala pra gente que a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimadas as partes, tá? Hoje, gente, com o advento aí da tecnologia, esses atos eles podem ser praticados por videoconferência, tá? Então, os juízes, eles estão utilizando-se disso para, às vezes, inquirir testemunhas, tá? Claro que o que está sendo feito, né? Os atos, eles são intimados, as partes são intimadas a comparecer, né? No dia e na hora no fórum, e eles vão ser inquiridos lá no outro, na comarca onde ela reside. E elas podem ser inquiridas pelo juiz daqui, tá? Então, isso tem acontecido bastante. Mas havia a regra aí para que não haja prejuízo no processo penal, tá? É a expedição de carta precatória para oitiva. Aí quem vai ouvir essa pessoa vai ser o juiz da comarca onde ela reside, tá? Essa é a regra do CPP. Não confundam com o CPC, que o CPC não é regra a expedição de carta precatória, tá? Pode haver, claro. Vai ser expedida uma carta precatória para a pessoa ser ouvida lá, mas ela pode ser ouvida por videoconferência também no dia e na hora designado, né? No dia e na hora da audiência e de instrução, tá? Então, não é regra. Os juízes aplicam, no CPC eles aplicam um entendimento de que a responsabilidade de levar e cientificar a testemunha que você arrolou é da parte, não é dele, né? O que é um pouquinho diferente no Código de Processo Penal, que no Código de Processo Penal você tem que cientificar a testemunha e ouvi-la, né? Até mesmo porque a gente está tratando de direitos aí indisponíveis, né? Vida, liberdade, então o judiciário tende a contribuir, né? Cooperar o máximo possível, tá? E no 792, parágrafo 2º, vai falar que as audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designado. Gente, nunca vi isso aqui, tá? Então, seria o caso, de repente, de uma perícia, uma perícia em loco, uma constatação, tá? Mas ele fala que ele é abrangente, né? Ele fala em audiência, em sessões e atos, tá? Então, atos a gente pode até ver um juiz aí indo, né, em algum lugar para constatar alguma coisa, para verificar, para conversar com uma testemunha impossibilitada de estar em juízo. Agora, audiências e sessões, eu realmente nunca vi algo desse gênero, tá? Mas a gente tem que saber que existe, tá bom? Parâmetros e limites dos atos processuais. Então, limites de forma. Então, lá na parte anterior a gente viu limites de lugar, tá? E agora a gente tem os limites de forma. Então, a gente vai ter aí procedimento de foro pela prerrogativa de função, né? Competência originária do STF, do STJ, TREs e TRFs, tá? Ou tribunais de justiça. Então, a gente tem a competência por prerrogativa de função, os limites de forma, procedimentos de foro sem prerrogativa de função, então, regra geral, 394 do CPP, né? Todos os crimes, basicamente, praticados por pessoas comuns, né? Procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, conforme incisos do parágrafo 1º do artigo 394,
Ordinário, crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena, vai ser procedimento ordinário. Inciso segundo, sumário, crime cuja, o que a gente viu na aula passada, tá, gente? Então, o procedimento comum tem uma forma a ser respeitada, tá? Procedimentos especiais no CPP, crimes de competência do Tribunal do Júri, que a gente viu, né, as generalidades aí na aula anterior, crimes de responsabilidade de funcionários públicos, de competência do juiz singular, desde que afiançáveis, crimes contra a honra, crimes contra a propriedade imaterial, tá? Crimes contra a honra também tem forma, né, e daí geralmente ação penal privada, né, e procedimentos especiais fora do CPP. Então, daí fora do CPP a gente vai ter todas as legislações especiais, né? Crime falimentar, eleitoral, tráfico, contra a economia, abuso de autoridade, entre todos os outros, né? Crimes de licitação, né? Na licitação, a legislação de licitação prevê crimes específicos, né? Falência tem crime específico, né? Um deles é o falido aí é ocultar livros contábeis, né? A ocultação de livros contábeis é crime, tá? Então, outras coisinhas importantes aí. E quanto à forma ainda, gente, a gente tem parâmetros extrínsecos de forma dos atos processuais. Então, em regra, eles são escritos, públicos, tá? As audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, públicos e serão realizados nas sedes dos juízes e tribunais, com assistência dos escrivãos, o que a gente falou, né? Dia e hora certa e previamente designados, tá? Então, os limites de forma estão previstos no CPP e foi o que a gente falou ali, tá? Então, não pode haver uma audiência, de repente, designada sem uma justa causa plausível, em algum lugar em que a gente não tem explicação, por quê? Né? Eu vou fazer audiência na minha casa. O juiz, tá, mas por quê? Né? Tem que dar uma explicação plausível para isso. Ele pode, claro, tá? É uma liberalidade aí prevista no 722 lá, tá? Parágrafo 2º. Então, limites de tempo. A gente ainda tá falando sobre os parâmetros e limites dos atos processuais, tá? Então, limites de tempo. Prazo processual é o limite de tempo dentro do qual o ato pode ser praticado, tá? Então, tem prazo sob pena de perempção, de perda, de preclusão, né? Aí, se você não pratica, você perdeu o direito. Então, esse teu prazo, você perdeu, né? Ocorreu a perempção. Se você praticou, ocorreu a preclusão, né? A consumação ali. Então, princípios aí da igualdade de tratamento e da brevidade. Artigo 798 do CPP vai falar pra gente que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia feriado. Parágrafo 3º fala que o prazo que termina em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Gente, importante, tá? Vou ler a súmula 310 que já vai esclarecer mais um pouquinho para vocês, pra gente poder fazer a diferenciação de prazo civil, processo civil e processo penal. É totalmente diferente, não confundam, tá? Pelo amor de Deus. Eu até nem coloquei nenhum exercício desse na prova, podia ter colocado. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda, tá? Imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir, tá? Então, assim, a única diferenciação, gente, que vocês vão fazer é que a intimação dos atos processuais no direito processual penal é diferente do que acontece no processo civil, tá? No processo civil você exclui o primeiro dia e inclui o último, tá? Aqui não. Você inclui o primeiro e exclui o último, tá? É diferente. Então, vamos fazer assim. Vou tentar fazer Eu não tenho calendário aqui. Deixa eu ver se eu tenho calendário. Pera aí. Tentei fazer aqui, então, gente, pra ver se a gente consegue entender, tá? Então, aqui, ó. Aqui vai estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo,
tá? Então, o que que a legislação penal prevê? A intimação saiu na quinta, o primeiro dia é a quinta, tá? Então, você começa a contar direto 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. O teu prazo vai acabar na segunda. Saiu na quinta, acaba na segunda, tá? Se o seu prazo, se você recebeu uma intimação na sexta, tá? A intimação saiu na sexta, você não vai começar a contar na sexta. Esse é o teor da súmula 310 do STF, tá? Você vai contar, vai começar no primeiro dia útil subsequente, tá? Então, vai começar a contar segunda, se a tua intimação foi na sexta, só se foi na sexta, tá? Então, você não conta sexta e você vai lá para segunda. O teu prazo é de 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O seu prazo vai acabar na próxima sexta, tá? Vamos supor que você tenha sido intimado na segunda, você vai começar a contar segunda. Mas segunda e terça é feriado, tá? Putz, segunda e terça é feriado, né? Carnaval. Aqui, ó, gente, carnaval. Você foi intimado na sexta-feira antes do carnaval, tá? Então, o teu prazo vai começar segunda. Mas segunda, terça e quarta é carnaval. Então, você só vai começar, o seu prazo efetivamente só vai começar na quinta, tá? E o seu prazo é de 4 dias. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. Putz, mas acabou no domingo. O que que eu faço? Gente, acabou o prazo no domingo, prorroga domingo e feriado. E só domingo e feriado, sábado não. Domingo e feriado prorroga para o próximo dia útil subsequente. Então, segunda-feira, se não for feriado, tá? E conta... Se você foi intimado aí no meio da semana e teu prazo é de 5 dias, né? Só pra gente conseguir fechar no meio da semana. Vai contar sábado, domingo? Vai! E se sexta for feriado e eu fui intimado na quinta? Meu amigo, você vai ter feriado, sexta de feriado, sábado, domingo, segunda e terça pra cumprir o seu prazo, tá? Então, 1, 2... E só segunda, né? 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, no processo penal, vocês só não podem esquecer dessas duas exceçõezinhas, né? Dessas duas regrinhas bem especiais. O prazo terminou na sexta, o início é na segunda. O prazo o prazo iniciou você foi intimado na sexta, o seu prazo inicia na segunda. Você foi intimado, o seu prazo acabou no domingo, o seu prazo vai ser prorrogado para o próximo dia. O seu prazo acabou em feriado, em um dia de feriado, o seu prazo vai ser prorrogado para o próximo dia subsequente, tá bom? E o seu prazo caiu no meio da semana, na segunda-feira. Vou contar sábado e domingo corrido? Vou contar sábado e domingo corrido. Corre tudo, tá? Então, essa aí é a regrinha de prazo. Mais fácil para vocês lembrarem, eu acho que fica assim, só pra fazer um esqueminha aí para vocês conseguirem anotar, né, e ter em mente que a contagem de prazo processual, gente, é totalmente diferente de prazo civil, tá? Antes da alteração aí do CPC, inclusive, os prazos eram corridos, né? Você contava sábado e domingo, mas você excluía o dia da intimação e começava a contar no outro dia. Então, fui intimado hoje, o meu prazo vai começar amanhã e incluía aí sábado e domingo. Com a alteração do CPC, gente, não inclui o dia da intimação, exclui o dia da intimação, começa a contar no outro dia, né, útil, e só conta dias úteis. Então, assim, os processos civis, gente, com esse novo prazo aí, eles ficam parados por muito tempo, né, porque uma intimação de 15 dias, de prazo de 15 dias, não é 15 dias, né, vai ter aí final de semana, vai ter que excluir final de semana, feriado, tudo que for acontecendo no meio tempo, né? Fora as inconsistências do Projude, que acabam fazendo com que o prazo, às vezes, daquele dia não conte, né? Então, o prazo vai acabar lá pra frente. Então, isso aí quando o CPC foi aprovado, né, em 2015, aí entrou em vigência dia 18 de março de 2016,
o pessoal falou, né, quando foi aprovado tudo que era um Código Processual Civil pro advogado, né, pro advogado poder trabalhar com um pouco mais de folga, né, e realmente foi isso que aconteceu, né, gente, tem aí um tempo de sobra para pensar, para organizar a vida, e é até bom se for para pensar, porque às vezes você entra em contato com a parte, fala, ó, eu preciso cumprir a decisão saneadora, eu tenho 15 dias, e você fala, eu preciso de um calhamaço de documento, né? E a parte, em 15 dias, às vezes a galera não se coça para entregar a documentação, né? E às vezes é muito engraçado que vocês vão sentir isso na prática, não tenho nem dúvida. Vocês vão se preocupar mais que a própria parte do processo, entende? Vocês vão esquentar a cabeça, vocês vão se estressar e vão ficar mais preocupados do que a própria pessoa, né, para cumprir o prazo dela e não perder ali, não prejudicá-la, né, sendo que o causador às vezes do prejuízo é a própria pessoa. Mas coisas a serem experimentadas por vocês futuramente, tá? Então, não confundam processo civil com processo penal. Totalmente diferente, tá, gente? Processo penal muito mais simples, né? Bem mais simples, bem mais gostoso, bem mais divertido, bem mais interessante, tá? Então, gente, prazo é isso. Agora falando um pouquinho sobre preclusão, tá? A preclusão, gente, é a perda, a extinção ou a consumação de uma faculdade, tá? Então, a preclusão ela pode ser temporal, né? A pessoa perde o tempo, o time de exercer ali a função, né? Então, ela tem 5 dias para cumprir o prazo, ela não cumpre, precluiu o direito dela, né? Essa preclusão é temporal. Ela pode ser lógica, incompatibilidade, né? Preclusão incompatível. A pessoa. E aí não cabe nem o princípio da fungibilidade. Eu interponho um recurso de apelação no lugar de um recurso em sentido estrito, tá? Então, tem entendimentos aí que não tem nem como aplicar o princípio da fungibilidade, porque é o grosseiro, tá? Então, você tem a preclusão lógica, totalmente incompatível, e nesse meio tempo você já perdeu o prazo da apelação, acabou, já era, lascou-se, tá? E você tem a preclusão consumativa. E a preclusão consumativa, gente, é a mais lógica de todas, né? O prazo seu de 5 dias para juntar um documento, você junta o documento em 5 dias, pronto, acabou. Né? Não tem nenhuma dificuldade em compreendê-la, tá? Então, a preclusão são tem essas três modalidades, tá? E, gente, a preclusão, né? Esses prazos são peremptórios, né? O que é ser um prazo peremptório? Ocorreu a preclusão temporal, ou seja, eu perdi o prazo. Juiz, me concede mais prazo? Não, gente, não tem como te conceder mais prazo, é peremptório, é regra. A regra é essa. Você perdeu, né? Então, não tem como voltar atrás, tá? Então, essa é uma das grandes brigas aí dos advogados, né? O juiz não concede mais prazo, dependendo da situação. O que a gente vê, assim, de acontecer, de conceder prazo, às vezes, para fazer alguma diligência e essa diligência depender de outro órgão, tá? Então, eu preciso juntar aí uma certidão explicativa do município. E o juiz pede, dá o prazo de 15 dias, mas você vai no município e o município te pede 30 para expedir a tua certidão. Então, você explica para o juiz, protocola, né? Coloca no processo o protocolo de pedido e fala, olha, a municipalidade pediu 30 dias, juiz, concede mais prazo aí, porque não vai dar tempo nesse prazo que você deu, tá? Aí o juiz, não, concedo, claro, né? Agora, te dou 15 dias para juntar uma planilha de gastos no processo. Isso é você que tem que fazer, tá? Isso é a própria parte. Então, ele não vai te conceder, às vezes, mais dias para você juntar algo que só depende de você, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí, tá? Com essa questão desses prazos, tá? Os prazos, gente, ainda falando deles, tá? As espécies, eles podem ser comum, particulares, próprio, impróprio, legal e judicial. Deixa eu só corrigir aqui que ficou... Ixi, acho que eu passei para vocês com a letra... com truncado, uma letra em cima da outra, mas dá para entender, não tem problema nenhum, lá no slide 13, tá? Então, gente, o prazo pode ser comum, ele flui para ambas as partes ao mesmo tempo, isso é comum, né? Decisão saneadora aí de um processo civil
Ou no processo. É que no processo penal, às vezes você tem os prazos um sucessivo ao outro, né? Então, às vezes fica um pouquinho mais difícil da gente compreender essa característica peculiar aí dos prazos, tá? Mas existem, né? Então, o prazo aí, um prazo comum no processo penal é o recurso de apelação, 15 dias para apelar, e ela não é sucessiva, ela é comum, tá? Então, ambas as partes, tanto defesa quanto acusação, quanto o Ministério Público, eles têm 15 dias em comum, né? Após a publicação da sentença, para recorrer. Mas ainda assim esse prazo ele não ele pode ser que seja não comum, porque veja, a intimação no processo penal você intima o MP e você intima o advogado, mas você também tem que intimar pessoalmente o acusado da sentença. Então, às vezes, o advogado não se pronuncia quanto ao recurso, tá? Acha que não tem que recorrer, que não tem como reverter a situação. E o réu fala que quer recorrer, né? Então aí o advogado ele vai ter aí 8 dias para apresentar as razões recursais no tribunal, porque quem interpôs o recurso foi o réu, né? No momento em que ele foi citado, que ele foi intimado. E esse momento de intimação com certeza não vai bater com a intimação do advogado, né? Porque a intimação do advogado é eletrônica pelo Projude, né? Expede a intimação e ele lê a intimação. Já do réu, não. O réu, ele pode recorrer, ele pode ser encontrado na casa dele, ele pode ser encontrado no presídio, né? Então, é diferente. Então, ainda assim, eu acredito que não teria como enquadrar em prazo comum, né? Um comum propriamente aí de algo mais simples. Mas, então, particular flui para uma das partes só. Próprio deve ser realizado pela parte, né? Consequências processuais. Prazos impróprios, né? São os prazos propriamente dos juízes. Consequências são os prazos em que o juiz tem para sentenciar, para despachar, para receber denúncia, né? Então, a previsão aí tá no 799, 800, parágrafo 2º e 801, tá? Caso ele não cumpra, apesar de ser impróprio, né? Caso ele não cumpra num tempo razoável, ele pode sofrer sanção disciplinar, tá? Então, tem esse tipo de possibilidade. Prazo legal, que é o estabelecido em lei, então prazo para recorrer, prazo para apresentar defesa prévia, prazo para apresentar alegações finais, todos esses são prazos legais previstos na lei, tá? E judicial, que é o fixado pelo juiz, que via de regra são 5 dias, tá? Os prazos comuns. Abaixo, meu filho. A contagem de prazos, então, a gente já viu, tá? A contagem de prazos lá do slide 14 vai estar no artigo 10 e do Código Penal. E no 798, né? A gente acabou de ver no esqueminha aqui. Ainda a contagem